E eu fiquei de gravar um vídeo ontem e não gravei, por quê? Não sei. É exatamente isso, como vocês falaram no chat. É basicamente o resultado que você tem de uma interação, referência de experiência. Então é o resultado. Então no começo você vai ter mais ou menos uns 70% de rejeição. Então você tem que ver como uma experiência positiva. Agora você vai depender muito de como você vai interpretar essa referência, né? Existe a maneira correta e a maneira errada de interpretar uma referência de experiência que você está testando em campo. Não pode ficar muito iludido com relação a isso. Você tem que pegar a referência e analisar de forma realística, senão você não vai avançar, não vai evoluir. Mas também não pode se julgar por causa disso. E outra coisa extremamente importante é que você pode utilizar isso na vida, não só no pica, mas no jiu-jitsu, por exemplo, tem muito isso. Você vai aprender uma nova língua, tem muito. Tem que pegar o hábito de analisar toda a referência de experiência que você tiver na vida, não importa a área, sempre esteja analisando o que você está fazendo. Então, galera, eu vou querer umas sugestões aí para estar abordando aqui no Snapchat. Não importa qual assunto, se é experiência, se você quer saber mais ou menos qual foi a minha experiência, etc. O Lucas deu a dica de falar sobre momentum. E quando se fala de momento, é um assunto muito abrangente. Então, vou dar uma simples dica que pode ser aplicada assim facilmente. Então, uma dica básica que eu tenho é: pega cada hobby que você tem, cada atividade, e tenta criar momento em cada atividade, cada hobby, cada coisa. Então, o Vitor mandou uma dúvida, basicamente relacionado a como isolar a garota em um ambiente barulhento. E eu me identifiquei bastante com essa dúvida. Um princípio extremamente básico é liderança na hora de isolar a garota. Parece simples, mas é bem complicado. E é até bem fácil falar, pega a garota lá, lidera, leva ela, mas não é tão fácil assim de fazer. No conforto da sua casa é fácil falar, por exemplo. Mas partindo para o lado prático da coisa, a primeira dica é: o opener tem que ser físico, não pode ser verbal, tem que ser físico. Você pode tentar ler a interação durante alguns segundos, ela vai perceber que não dá para se comunicar naquele ambiente, e você vai basicamente pegar ela e liderar. O outro passo é esperar que ela resista. Você tem que esperar uma certa resistência na hora de puxar, principalmente se está segurando no braço dela, espera uma certa resistência que ela vai fazer. Porém, nada disso vai funcionar se você chegar na garota com a energia inferior ao ambiente ou inferior à garota em si. Porque aí você vai estar... Caso contrário, você vai estar tirando energia ao invés de contribuir com a sua energia, com a diversão em si. A primeira vez que eu tive que fazer isso foi em 2013, mas aí a garota resistiu um pouco, porém ela avançou. Eu continuei puxando, continuei liderando. Então, depois eu continuei fazendo, fui rejeitado algumas vezes, é normal. Já aconteceu de eu puxar a garota e ela não rolar nada, é normal. Então, o Júnior mandou uma sugestão sobre abordar uma garota sozinha e ter medo do namorado dela ver e querer bater no cara. Normal, acontece também. Então, cara, se ela tá sozinha é muito fácil calibrar essa situação. Porque se ocorrer alguma coisa, você tem essa desculpa. Na sua cabeça ela tava sozinha, então... Mas a confiança de que você pode calibrar qualquer situação é o jogo interno. Aí é com você, com as suas crenças. É o inner game. Júnior, cara, você tem que ter muito cuidado com isso, porque senão seu cérebro vai começar a racionalizar a situação, a criar desculpas. Aí você não vai abordar. Acaba... Agora, se tu quer algo prático, de verdade, algo que você faça e de repente faça você perder o medo desse tipo de situação, é você entrar para alguma escola de artes marciais, cara. É basicamente isso. Eu indico jiu-jitsu porque eu vejo como a mais eficiente, né? Eu não sei explicar a sensação de uma pessoa que pratica jiu-jitsu. É um empoderamento enorme, assim. Sua confiança vai lá para cima. Se você passar pelo um simples curso de defesa pessoal, você vai ter a capacidade, por exemplo, de neutralizar 99% da população. Claro, isso tudo fora os outros benefícios que a arte marcial pode trazer para a sua vida. Então, basicamente é isso.
Fala pessoal, acabei de postar um texto na minha página, acompanha lá a dúvida do Neto, que ele me mandou, sobre empata foda. Então se você vai fazer uma abordagem de grupo, por exemplo, não importa se vai abordar 2 garotas ou um grupo de 10 pessoas, de 5, você tem que usar sempre os 3 princípios. O primeiro princípio é basicamente ignorar os amigos, ignorar a pessoa com quem a menina está e conversar diretamente com ela. Isso é um jogo mais direto, mais focalizado. O segundo é você levar a diversão para o grupo da menina. Então, eu gosto mais de usar esse, aliás. E o terceiro, basicamente, é usar a intimidação. É algo... é pesado, dá para fazer, mas é mais difícil. É bem mais difícil. Então, sabendo disso, você pode adequar a situação. Então, você vai só realmente saber identificar o momento certo de usar aquilo. Então eu recomendo muito a leitura do texto, que ele vai dar algumas dicas que eu não dei aqui, e é mais aprofundado também o assunto, né? O Bruno perguntou sobre conforto e conexão. Eu vou dizer, é um assunto muito abrangente, eu vou falar algumas dicas que vem na minha cabeça aqui agora. Todo mundo tem uma certa bolha de conforto entre as pessoas. Você tem que estar sempre testando essa bolha, até onde você pode ir, né, e criando conforto nisso. Para ser o mais prático possível, cara, a primeira dica que eu dou é ser físico a partir do começo da interação e durante a interação também. A maioria dos caras tem medo de tocar na mulher, de tocar na garota, de demonstrar sua sexualidade, ou então simplesmente de ser íntimo da pessoa, né? Esse assunto de conexão, de conforto, de intimidade é um assunto enorme, assim, não dá pra falar muito em 10 segundos. Então fica difícil. Então, galera, para vocês que perguntam aí com relação à aprendizagem de línguas, estou trabalhando aqui ao mesmo tempo estudando. É assim que eu tento otimizar o tempo, né? Tento buscar fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Pode ser um audiobook também, pode ser um estudo de uma língua, tanto faz. Então, ontem surgiu uma dúvida do Pedro, que é com relação à abordagem. Como eu consigo abordar alguém, como vencer o medo. Então a dica que eu dou é, você pode utilizar ela em qualquer área de sua vida. O ser humano está sempre procurando 2 coisas na vida. Ele está procurando fugir da dor ou buscar o prazer. Então basta você associar essas 2 coisas com aquilo. Se é para abordar mais, você tem que associar o prazer ao processo. E a dor você vai assimilar em não fazer aquilo. Então, se você fizer, você vai ter o prazer. Se você não fizer, você vai sentir a dor. Ou seja, não importa o resultado. O resultado que vier é meramente um resultado. Você tem que aproveitar o processo, o prazer no processo. Você tem que associar essas 2 coisas e manter uma convicção. Isso é o inner game. Você vai mudar as suas crenças com relação àquilo que você faz. Trazendo para o lado prático, próxima vez que você se encontrar numa situação de abordagem, não pense. Tente agir o mais rápido possível. Não deixe o pensamento entrar. É um livro que fala sobre sexualidade, cara. O David Dade, ele é um autor fantástico. O Caminho do Homem Superior, pra mim, um dos melhores. Então ele vem com uma abordagem diferente sobre sexualidade, sobre presença. Ele fala muito de presença no livro. Sobre aceitar o momento, né? Aceitar o momento, aceitar a situação. E não só aceitar, mas, de certa forma, fazer amor com a situação. De certa forma, se envolver. Até de respiração o livro fala. Então ele é bem completo, mas a lição mais importante talvez foi sobre a morte, né? Em vários momentos ele cita a morte, em vários momentos ele menciona o processo para manter você presente. Inclusive eu já até fiz um texto sobre isso, sobre como a morte
pode te deixar presente, como ela pode servir de motivação para você. Tem que perceber uma coisa: seu tempo é limitado. Então, basta saber o que você vai fazer com esse tempo. Cultive o hábito de agir, cara. Se você coloca uma coisa na sua cabeça, faça. Não questione, não crie argumentos na cabeça, só faça. E aí que está a grande lição do livro. Não só faça, mas aprecie o momento. Não faça esperando só o resultado. Aprecie o momento. Então ele fala de sexualidade, de presença, de apreciar o momento, apreciar o agora, de relacionamento. É um livro que usa muita analogia. É uma linguagem diferente. Se você não tem experiência no inglês, vai ter um trabalho para conseguir entender. Então eu acabei de chegar no treino de perna e estava pensando como é difícil você manter uma atividade que não é no automático, cara. O próprio treino de perna é algo bem difícil, algo bem doloroso, mas que você aprende a gostar do processo com o tempo. Você vai vendo o resultado aos poucos e acaba tomando gosto pela coisa, né, cara? Então isso serve para qualquer área da sua vida, principalmente, por exemplo, a leitura, que é uma área muito recorrente agora na minha vida. Você tem que chegar no ponto onde não existe você não fazer aquilo. Tem que chegar ao ponto onde você tem que fazer e pronto, não tem outra conversa, entendeu, cara? Então a dica de hoje são mini objetivos, algo que você consiga alcançar facilmente todo dia. Então, por exemplo, na leitura você pode utilizar a técnica de pegar vários livros, assim como eu faço, e ler cada um deles uma quantidade certa de páginas, por exemplo, 50, 100, 200, enfim, quantas você quiser. E por que vários livros? Bem, na área de desenvolvimento pessoal você pode pegar vários livros e conectar ideias diferentes, de autores diferentes, né? Então fica mais fácil de você assimilar o assunto, e não só isso, mas você pode ligar a cada assunto sistematicamente e descartar aquele que você desconsidera, que não acha válido. Então isso é o que eu faço. Eu pego 3 livros, sei lá, de desenvolvimento pessoal, mas eu também pego um livro de sexualidade, um livro de treino, de dieta, enfim. E misturo as ideias. O pessoal está sempre perguntando aí com relação ao inglês, né? Como é que eu fiz para aprender o inglês tão rápido e sem precisar fazer curso algum. Então vou dar algumas dicas aqui rápidas. Se você está querendo aprender inglês, o problema não está na abordagem, no método que você está utilizando, mas sim na força de vontade. Isso é o que difere de alguém que aprende de alguém que tenta aprender. Então você tem que buscar formas de aumentar a sua força de vontade, não formas diferentes de aprender. O conteúdo está aí. Por que o conteúdo está aí, cara? Computador, celular, internet, tem milhares de cursos, tem aplicativos. O conteúdo não falta para você aprender. Tem que parar e se perguntar, cara, se você realmente quer aprender inglês. Se você está fazendo ali só uma horinha de aula. Se você estiver fazendo isso, não vai aprender nunca. Durante as refeições, você coloca vídeos para estar assistindo ali, para economizar o tempo. Antes de dormir, você aprende palavras novas. Quando acorda, você aprende palavras novas. Então, coloca um objetivo, coloca um prazo, dá significado para aquilo e faz, ó, direto. Vai, não tem desculpa. Você vai todos os dias você vai dando um passo de cada vez, chegando no resultado que você quer. Atualmente eu estou estudando francês e o objetivo é postar um vídeo no canal legendado em francês, né? Daqui a alguns meses. Então, só questão de aumentar seu repertório. Todo dia você tem que aprender algo novo, todo dia. Você tem que dormir sabendo que você aprendeu várias palavras naquela língua. Uma vez que o repertório está montado, é só praticar. Não tem muito o que fazer. Eu chamo de conversa de banheiro, la salle de bain. Você pode utilizar o que você aprendeu. Pessoal, vou responder a dúvida do Pablo, que é muito recorrente. Como organizar basicamente sua vida, as áreas de sua vida, o lifestyle, como fazer, né? O primeiro passo é achar sua paixão, cara. Uma vez que você acha sua paixão, não fica tão difícil você organizar. A partir daí, são estratégias. Para ajudar, eu fiz um texto, tá com alguns dias que eu fiz o texto, tá lá na minha página, você pode dar uma olhadinha lá. Lá tem o assunto mais esmiuçado, digamos assim, né? Mas a dica prática que eu vou dar aqui é você se perguntar como.
Você já se perguntou o porquê, que é o seu propósito. Então agora é só partir como, quais as ferramentas que você vai utilizar. Um material muito bom é o livro The Decision Book, que ele tem 50 modelos de estratégias, relacionamento, trabalho, família, enfim. Agora vamos à dúvida do Vitor Ranieri, que ele falou como levar a conversa pro lado da sedução e não da amizade. Friendzone, né, basicamente. Então, cara, isso é normal. Todo homem já passou por isso. Se não passou, vai passar em algum ponto da vida. Mas é bem fácil você ficar longe da friendzone. A ação que você tem com a mulher que você quer pegar tem que ter uma tensão sexual. Se não tiver, não vai funcionar. Cria tensão sexual. Puxe por um exemplo, cara. Tem centenas de formas de você criar uma tensão sexual. Você tem que criar polaridade. Sim, polaridade, cara. O grande erro da maioria é que todo mundo fala com a garota aceitando todos os fatos. Não demonstra sua personalidade. Quer agradar a menina. Agradar a menina por ter medo da rejeição e porque a sociedade diz que você não pode ser desagradável com as pessoas. Desagradável entre aspas, que no fundo a gente tá procurando ali uma diversão, né? Talvez se pergunte, existe tensão sexual nessa conversa? Eu tô me apresentando como homem de verdade ou só como um amigo gay dela? Então, sempre faça outro aspecto, aspecto físico, toque. Não é muito comum de amigos, de amizade. Então, a forma como você toca a mulher, ela vai sentir. A forma como você olha pra ela, a forma como você se comunica. Isso é isso, cara. Tem várias maneiras de você levar a conversa para um lado sexual. Mas não dá pra ficar falando todas aqui, né? Então, vá pensando nisso, refletindo nesses assuntos aí. A galera que não curte a página ainda, eu coloquei 2 textos lá, um falando sobre academia, treino, forma de treino, e o outro sobre sexo, sobre entrega. Muito interessante. Vai dar um calor fudido, meu amigo. Isso aqui é uma espinha enorme. Fazer o quê? Mas tive que fazer esses vídeos pra vocês aí e tirar essas dúvidas. Essa é a minha cidade. É pequena, bem pequena. Não foi aí que eu desenvolvi meu jogo, mas enfim, tranquila.